e vim falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. E você é nutricionista? Eu sou nutricionista clínica, tenho pós em suplementação clínica, esportiva e fitoterápico e na saúde da mulher. Que ótimo, então. Então, estamos em casa para falar hoje de um assunto importante, que é a saúde da mulher na menopausa, não é isso? Isso mesmo. As mulheres na menopausa, elas tendem a sofrer muito com essa baixa de hormônio. Então, eu digo sempre para elas que elas estão sofrendo, mas a família também sofre com isso, porque elas precisam de muito mais atenção dos familiares e compreensão também. Então, é um tema que é muito recorrente no consultório, sabe, com elas, com as mulheres, o sofrimento delas, e eu tento amenizar um pouco esse sofrimento com a alimentação. Porque uma mulher na menopausa, ela tem alguns fatores que são diferentes de outras, que ainda não chegaram nessa fase. A alimentação, no caso, ela dá esse suporte importante para a saúde da mulher? A alimentação, ela ajuda, porque a saúde da mulher na menopausa, ela precisa não só de um acompanhamento de nutricionista, mas também de toda a equipe. Ela precisa de um ginecologista, de um endócrino, de um cardiologista. Devido a essa baixa de hormônio, ela também tem várias perdas com isso. Ela pode desenvolver uma osteoporose, uma artrose, problemas cardiovasculares. E o que eu venho a ajudar com a alimentação? A gente vai pensar nessa mulher, ela mais a um tempo, como é que ela vai ficar com essa menopausa chegando tão para ela e tão esperado, mas às vezes tão difícil de aceitar, porque é difícil aceitar. É como se você estivesse dizendo para ela, poxa, você envelheceu mesmo, agora acabou. Mas não é bem assim, não. A gente pode pensar de um jeito em que ela possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Possa viver melhor, e sem ter tantos os sintomas. Então, a nutrição vem para ajudar isso, com alimentação, que possa melhorar os problemas ósseos, problemas de sono, que essas mulheres têm insônia. Então, a nutrição é um caminho, mas existem vários outros para ela pode passar antes também, que é o caso do acompanhamento ginecológico. Agora, qual a contribuição que a nutrição ela pode dar nessa questão da menopausa? Você já falou que é um sofrimento essa questão da menopausa, né? Uhum. E que tipo de contribuição a alimentação pode dar para a mulher? A alimentação para a mulher, na menopausa, geralmente, com uma baixa do hormônio, elas tendem a ter um metabolismo mais lento. E o que é que a gente pode estar olhando para essas mulheres? Vamos pensar numa alimentação com índice mais baixo, um índice glicêmico mais baixo. Fazendo o quê? Tirando refinados, colocando produtos integrais, fazendo uma alimentação variada, colorida, para que ela possa se sentir melhor. E pensando sempre que problema ósseo ela vai ter, o que é que eu posso estar passando para ela, né? Alimentos ricos em cálcio, para melhorar. Esses sintomas de insônia, vamos passar um chá que possa melhorar. Podemos entrar com suplementos também. Tudo isso sempre visando a melhora delas. Para começar, no caso, é importante mudar os meus hábitos alimentares? É importante mudar os hábitos alimentares, procurar um acompanhamento ginecológico para ver se pode fazer reposição hormonal ou não, porque ainda pode ser preciso fazer uma reposição. Caso a mulher não possa passar por essa reposição, a gente entra com uma suplementação e a alimentação vem a melhorar, a atividade física também melhora. Porque essa mulher, ela geralmente sente um cansaço, ela não consegue, ela tende a acordar já cansada. Então, a gente pode estar entrando com suplementações que possam melhorar esse quadro. Por exemplo? Por exemplo, existem vários suplementos. Eu vou citar algumas suplementações que cada caso é caso, eu preciso avaliar a pessoa. Mas, ultimamente, eu trabalho muito com a maca peruana, eu trabalho com ginseng, eu trabalho com isoflavona. Então, são suplementos que pessoas que não é qualquer nutricionista que vai receitar. Não, ele precisa ter uma pós-graduação em fitoterápico, ele tem que estudar o caso, ele precisa saber o acompanhamento com a ginecologista, o que é que ela passou, o que é que ela está tomando, qual reposição ela está fazendo. Então, tudo é um conjunto. E como você mesmo disse, para cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. O suplemento que você citou, de repente, pode servir para Maria e não para Joana, né? Exatamente. Nem todo mundo, não é uma receita de bolo, né? Que olha que ainda dá errado, às vezes, com a medida mais ou menos. Então, é preciso estudar. E o bom da Clínica Fácil é que lá tem profissionais que podem fazer isso. E a gente pode trabalhar em conjunto, né? Porque já vai para um ginecologista, já vai para um cardiologista. Porque essas mulheres também tendem a ter problemas cardíacos. Então, é toda uma verificação, né?
É um estudo, não é só chegar lá e a gente precisa acolher aquele paciente. Quais são os alimentos que não podem faltar na dieta de uma mulher que está na menopausa? Os alimentos que não podem faltar são alimentos integrais, procurando sempre uma alimentação colorida. Eu digo que o prato precisa ter as maiores cores possíveis, tem que ser um prato colorido. Não pode faltar, sinceramente, principalmente os integrais. Ela também precisa de alimento rico em cálcio para evitar logo essas perdas ósseas também, né? Para não vir a ter uma osteoporose mais cedo também. E vários outros problemas. Quando você fala em prato colorido, o que deixa muito prato colorido é verdura, né? Verduras, saladas, tem que variar bastante. Não pode ser aquele prato só de cor amarela, que eu digo, o seu prato tem uma cor amarela. E nem então, o feijão com arroz, né? O feijão com arroz é bom, é um prato bom, né? Tem uma cor, né? O feijão, o arroz, mas coloca uma salada, uma verdura, cores coloridas, né? E temos alimentos riquíssimos em antioxidante, que vai ajudar muito essas mulheres. E não chega a ser tão caro, porque as mulheres chegam já no consultório, ela pensa, eu não quero uma dieta que eu não possa comprar. Então a gente tem que pensar naquele paciente como um todo. Ele vai poder comprar um repolho roxo ou repolho branco. Mas às vezes o repolho roxo é tão caro, a gente vai substituir por uma beterraba, que é mais barato. E aí eu tenho aquela cor roxa, que é um antioxidante. O bom de você realmente procurar um especialista na área, porque ele dá alternativas, né? Exatamente. E, por exemplo, quais são os alimentos que a mulher tem que evitar realmente? Aquele que não é legal estar na dieta? Não é legal estar na dieta, principalmente os refinados. Açúcar, farinhas brancas, gorduras, frituras, esses alimentos precisam ser evitados. A partir de que idade a mulher entra na menopausa? Hoje em dia está tendo muita menopausa precoce, né? Antigamente as mulheres entravam com 50, 55 anos, de 45 a 50 anos. Mas hoje em dia a gente já está vendo casos de mulheres que estão entrando na menopausa precocemente aos 35 anos. É por isso que é bom essa avaliação profissional de todo um conjunto de profissionais. Porque vai ter uma avaliação mais cedo, a gente pode estar cuidando mais a ela antes de entrar na menopausa. Nossa ouvinte Keila Bordados, né, ela diz, eu fiz esterectomia há 20 anos, hoje eu tenho 45 anos, eu irei entrar na menopausa ou não? Pode sim, pode entrar na menopausa com isso. Por isso a importância da profissional ginecologista, ela precisa de um acompanhamento. Porque são solicitados exames de rotinas e entre esses exames os hormônios. Com os hormônios é que a gente dá para ver se está baixo, se está alto, está em qual nível. A ginecologista dela é que vai dizer, olha, você entrou na menopausa, você não está na menopausa ou vai entrar ainda na menopausa. O ideal é sempre ter esse acompanhamento, que geralmente as mulheres têm com o ginecologista. Esse acompanhamento é necessário. Aí depois é que entra o nutricionista. É um conjunto. A ginecologista, ela já vê os exames, já solicita, ela pode até levar os exames quando for já para nutrição, e aí a gente faz o acompanhamento com ela. Quando você fala, por exemplo, em colocar na dieta, lembrar que a gente está aqui falando para as mulheres na menopausa. Isso. É um assunto bem específico para quem está realmente nessa condição, né? Quando você fala, por exemplo, em inserir na alimentação alimentos integrais, né? Existem alimentos integrais específicos para menopausa ou qualquer tipo de alimento, porque hoje você chega no estabelecimento comercial, está lá, bolacha integral, né? Tudo nos vende como se fosse integral, mas realmente tem que ter algum cuidado com relação a isso ou não? Muito cuidado com relação a isso. Geralmente os alimentos integrais, você precisa estar olhando sempre os rótulos e o ingrediente. O primeiro ingrediente do integral precisa ser a farinha integral. Porque geralmente eles colocam... Se não tiver, não é integral. Não é integral. Geralmente eles colocam a farinha branca de trigo primeiro, mas não é. O primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. Geralmente esses alimentos, sim, são integrais. E é necessário colocar na dieta, sim, os alimentos integrais. De quanto em quanto tempo, por exemplo, aliás, essa dieta para mulher na menopausa, ela tem que ser por quantos meses, enquanto a situação não for aliviada, como é que é isso? É uma alimentação que a gente precisa estar verificando sempre, porque quando a gente faz um planejamento alimentar, primeiro eu preciso ver se a paciente está aceitando aquela alimentação. Se ela está aceitando a alimentação, está dando certo para ela, ela volta para mim e fala, olha, tudo bem, eu estou aceitando, tá bom, a gente continua com aquela alimentação. E aí vai incluindo mais alimentos ou vai tirando alguns alimentos, mas sempre buscando sempre os melhores alimentos para ela. E que a condição financeira também deixa, né? Porque hoje em dia a gente pensa muito nisso.
A gente não pode botar um alimento que a pessoa não possa comprar. Precisa sempre estar revendo isso. Você está dando certo? Você está conseguindo comprar? Mas é um alimento que vai acompanhar ela para a vida toda. É um alimento que é eterno, vai fazer bem, vai continuar com ele e só resultados bons. Se a mulher, por exemplo, adotar realmente essa dieta, essa alimentação saudável, ela vai reduzir bastante os efeitos da menopausa? Com certeza ela vai ter uma redução significativa. Primeiro ela vai, porque as mulheres reclamam muito, entrei na menopausa, comecei a engordar. Logo ela vai ter uma redução de peso, ela já vai se sentir melhor com a redução de peso. Provavelmente redução de massa gorda também. Nisso ela já se sente feliz. Quando a gente trabalha a felicidade da mulher, nesse aspecto assim, é muito mais fácil trabalhar com ela. O resultado desses fogastos que as mulheres falam muito, né? Que aqueles calor excessivo que elas sentem, vai ter uma melhora também. Então, quando você já tem uma redução no calor, a insônia melhora, a vida fica muito melhor. Que ótimo, então, né? O profissional de nutrição hoje, ele está mais flexível? Pergunto isso, eu vou contextualizar. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu não gosto de verdura, né? Estou dando um exemplo. E de repente eu vou para um nutricionista e eu digo para ele que eu não gosto de verdura. Eu sei que verdura é importante, mas eu não gosto, por exemplo. É possível se fazer uma dieta com substituições à verdura? E por isso que o profissional hoje está mais flexível? Sim, é possível. Muita gente não gosta de verdura. Inclusive eu. Muita gente. E aí, o que a gente faz? A gente vai avaliar os exames dessa pessoa e olhar se as vitaminas estão bem, né? Porque geralmente a vitamina A, B12, complexo B, não está tão bom assim. E aí podemos estar suplementando. Hoje em dia tem muitos suplementos muito bons no mercado. E dá para suplementar, e dá para ficar sem as verduras, dá para ficar. Mas é bom deixar claro que a verdura é essencial demais, né? A verdura é essencial, é muito. Eu queria aprender a gostar de verdura, é impressionante, mas fazer o quê, né? Doutora Dilma, prazer conhecê-la, né? Seja bem-vinda aqui a Caicó. Você está na Clínica Fácil, quais dias na semana? Eu atendo dia de terças e quarta, mas eu só venho uma vez, uma semana a cada mês. Certo. Tá? Porque como eu atendo... Essa semana você já veio já, né? Já vim. Hoje eu ainda estou atendendo lá. Certo. E aí eu atendo, mas eu atendo lá em Natal. Eu trabalho num plano de saúde lá. Então, eu venho sempre para atender aqui, porque eu não posso deixar muitas pacientes que eu tenho, principalmente mulheres, que é um público que eu gosto de trabalhar também. E aí eu estou sempre vindo aqui. E eu queria ressaltar que a Clínica Fácil, ela tem profissionais para acolher todas essas pessoas que necessitam desse acolhimento, né? Porque é muito difícil para alguns pacientes chegar no consultório e o médico falar e nem olhar para eles, não dar atenção. Então, elas saem de lá mais tristes ainda. Já tem esse problema da menopausa e quando saem, ainda sai mais triste. Então, a importância que a gente vê lá na Clínica Fácil é trabalhar com o paciente para que ele se sinta confortável, para que possa relatar o que realmente está passando com ele e para que a gente possa melhorar e ter uma qualidade de vida melhor. Que bom, né? Lembrar que a Clínica Fácil, ela fica na rua Manuel Felipe, 231, aqui no centro de Caicó, por trás do Hotel Regenta, ali pertinho do Banco do Brasil. Telefone 3421-4864 e o WhatsApp 99964-6404, tá bom? Inclusive você pode até por esses telefones ter mais informações sobre a doutora Dilma e também marcar uma avaliação. Obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço bastante, porque o público de Caicó, ele me recebe com muito carinho. Então, são pessoas que eu tenho muito carinho por elas, né? E quero retribuir todo esse carinho que eu recebo, fazendo com que a nutrição não seja vista como algo tão difícil para elas, mas sim bem mais fácil. Ok, então, obrigado. Nós conversamos aqui no nosso programa com a nutricionista Maria Dilma, da Clínica